E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo, que agora chama Espiritismo Raiz com o Eduardo Sabago. Eu sou Eduardo e aqui você tem Espiritismo todos os dias. Espiritismo Raiz levado a sério, direto ao ponto, sem enrolação, perguntas objetivas, respostas também. Na verdade, eu não faço pergunta, né? Eu respondo as perguntas. E é isso aí, pessoal. Deixa eu arrumar aqui. Comprei um celular novo, né? Troquei ele, mas ele tem um corretor de face para a pessoa ficar mais bonita, mas comigo parece estar ao contrário, porque eu tô muito esquisito. Mas vai assim mesmo, né? Porque isso não importa. Então, é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai responder uma pergunta que vocês fazem sempre. Qual é o nível... Quer dizer, sempre também não, né? Não vou exagerar. Mas fazem. Qual é o nível de entendimento que a pessoa tem quando ela chega no mundo espiritual? Ou seja, após a sua morte. Então eu vou exemplificar, vou dividir em três. Por quê? A gente tem pessoas muito evoluídas no planeta Terra, a gente tem pessoas muito pouco evoluídas. Então, um dos fatores é a evolução. O outro é o que a pessoa fez durante a sua vida terrena. E o outro é a quantidade de vícios ou ligação com os bens materiais que ela teve. Né? Então, a gente pode resumir mais ou menos essas três coisas. Então, tendo em vista essa situação, deixa eu arrumar aqui. Tendo em vista essas situações, vamos lá. O primeiro caso é o do mais inferior, né? Então, o inferior, na realidade, ele está muito apegado à matéria, ou por algum vício. Não precisa ser vários vícios, tá? Um vício é o suficiente. Droga, cigarro, bebida, sexo, dinheiro, né? Ou, por exemplo, ele é muito apegado a uma casa, ou ele está muito apegado a um carro, a uma coleção de violão, qualquer coisa do gênero. Por isso é muito importante a gente tomar muito cuidado com essa história de coleção, ou mesmo de se apegar aos bens materiais. E não é se apegar aos bens materiais, não quer dizer que a gente não deve ter as coisas. A gente deve sim ter casa, se puder ter carro, se puder ter um carro confortável. Claro, a gente os bens materiais estão aí para nos auxiliarem na nossa encarnação, mas a gente não pode se apegar a eles como se eles fossem mais importantes do que as questões espirituais. Mas vamos dar um exemplo. Bate alguém aqui na porta, né? Não tem sentido isso, mas eu vou dar um exemplo. E fala, cara, eu gostei da sua casa, eu quero comprar sua casa, sua televisão, sua mesa, seu carro. Você me vende? Se o cara falar, eu pago 10% mais, 20% mais do que vale no mercado, porque vai me dar um trabalho comprar tudo de novo. Eu vendo. Eu falo pra ele, você quer que eu saia correndo ou andando? Que para mim tanto faz. Porque são simplesmente bens materiais. É claro que eu não vou vender nem minha esposa nem meus cachorros, né? Apesar que tem um que late muito, mas mesmo assim não vou vender ele. Então, óbvio que tirando isso, o resto eu vendo, porque são simplesmente bens materiais, não é verdade? A gente não deve se apegar a isso. Então tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem nada e que se apega aos bens materiais. Por exemplo, vamos imaginar aqueles acumuladores que juntam um monte de coisa dentro de casa, ou então aquela senhora que vive naquela casa há muito tempo e que considera que a casa é dela, que acontece muitas vezes quando ela morre, ela fica lá na casa, não quer sair. Os viciados morrem e ficam no plano físico. Né? As pessoas que são ligadas aos bens materiais, às coleções, morrem e não conseguem se desligar. E ficam vivendo no plano material. E eles não veem nem os espíritos. Isso é que é interessante. Eles não conseguem nem ver os espíritos no plano físico. Eles olham e veem o plano material que a gente está enxergando. Então é muito interessante isso. Né? Eu atendo muitos espíritos assim. Já atendi vários espíritos. Um dia eu cheguei num prédio que tinha sido construído há pouco tempo. E tinha um cara. Eu falei pro cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu trabalho na construção. O cara morreu na construção. Só como não era um espírito muito evoluído, ele estava perdido até hoje. Ele tinha passado, tipo assim, 5 anos. Na cabeça do cara, o cara estava trabalhando, entendeu? Por quê? Porque como é um espírito muito apegado à matéria, quando ele faz essa passagem do plano material para o plano espiritual, acontece uma grande confusão na cabeça dele. Ele fica meio bagunçado. Agora, vamos imaginar uma pessoa mediana, né? Não é nem bom, nem ruim. Ah, não, peraí, vamos trabalhar um pouco mais os espíritos estão me dizendo aí, esse do mal. Então, vamos imaginar uma pessoa do mal mesmo, entendeu? Um cara que, abusou sexualmente de mulheres, tal. O cara desencarna. O que acontece com ele? Ele fica doidão. E na cabeça dele ficam vindo todas aquelas sensações. Ou então que ele matou alguém, sei lá. Ou então mesmo que ele enganou alguém. Tudo aquilo que ele fez para os outros vai ficar vindo para ele. Num looping que praticamente é infinito. Milhares de vezes. Só que, não do ponto de vista dele. Do ponto de vista da vítima. Entendeu?
Então ele vai sentir exatamente o medo que a vítima sentiu, exatamente a dor que a vítima sentiu. Parece cruel? Parece, mas é justo, na verdade. E isso vai fazer com que a cabeça dele fique repassando aquilo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Todas as coisas ruins que ele fez vai voltar para ele, na realidade mental dele. Isso, vamos lembrar no livro, eu acho que é o terceiro livro de André Luiz, né? Ou é o segundo, eu acho que é Os Mensageiros. Ele está num local que tem só espíritos desse nível. Eles estão todos tendo um pesadelo terrível. E há muito tempo já. Aí eles vão lá, se juntam e fazem uma prece. Quando eles fazem a prece, isso ilumina um pouco alguns espíritos e alguns deles acordam. E como eles estão há muito tempo vivendo nessa loucura, alguns deles acordam e saem simplesmente correndo. E fogem, porque não sabem o que está acontecendo. Estão naquele sonho. Só que isso daí faz com que a consciência da pessoa, vamos dizer assim, tome vergonha na cara, né? Porque vê o que fez pro mal. Porque o problema dos espíritos inferiores é que ele é egoísta, ele só pensa nele. Ele não quer saber se a outra pessoa está sofrendo ou não. Se ele está sentindo o prazer, ou então ele está ficando com dinheiro ou qualquer outra coisa, para ele tá bom, né? O egoísmo, ele é exatamente o contrário da caridade. Então esse espírito ele vai ter essa noção de loucura, depois ele vai se recuperar, depois ele vai espiar e tudo mais. Mas é assim mesmo. Então quando a gente fala assim, Hitler tá preso, 1000 anos sim, mas não pense que o cara destruiu um planeta praticamente na época e vai ficar preso de boa lá, fazendo 3 refeições por dia, tomando banho de sol. Claro que não. A cabeça dele está totalmente desregulada, ele está totalmente maluco. Aí em alguns momentos ele deve ter uma lucidez para poder melhorar, que até Gandhi está lá e tudo mais, mas isso é outro assunto, né? Então nós pegamos uma pessoa agora mediana, dar o exemplo do Violeta da Janela, desencarnou, chegou no plano espiritual. Ela sabe quem é ela? Sabe, mas com o tempo ela vai lembrando mais das coisas na questão espiritual. É muito importante, eu não queria alongar tanto, mas eu vou acabar alongando. Vamos lembrar o seguinte, sabe aquelas experiências EQM, experiência quase morte? Tem um monte aí que passa no Discovery Channel, tudo. Nessas experiências, as pessoas morrem, vão para o mundo espiritual. Obviamente que isso é oferecido pelos espíritos, né? Para que as pessoas conheçam tudo. Elas vão para o mundo espiritual e depois elas voltam para o plano físico, novamente. E quando elas vão para o mundo espiritual, elas veem pessoas, tudo. O interessante é que mais de uma pessoa já falou isso. Olha o relato da mulher. Eu cheguei lá, era um lugar muito bonito, tinha um monte de pessoas que eu sabia que eu conhecia elas. Eu sabia que eu conhecia, que eu gostava muito delas, mas eu não conseguia lembrar quem eram. Porque eram espíritos que conheciam elas de outras vidas. Entendeu? Não eram espíritos que ela conhece, ela encarnada não conhece, mas o espírito dela conhece. Então quando a pessoa morre, tem uma mistura, mais ou menos, de sentimentos. Né? Dependendo do lugar evolutivo, obviamente. Então, vamos dar um exemplo. Também tem um livro ali, esse é no nosso lar, do André Luiz. O espírito chega, a mulher chega e fala assim: olha, eu queria lembrar das minhas vidas passadas. Então ela vai no departamento, o departamento olha e fala: ó, moça, você tem grau, não fala assim, né? Mas é isso que é, a verdade é essa. Você tem um grau evolutivo para lembrar até 300 anos. Mais do que isso é perigoso, porque às vezes ela não vai conseguir compreender as coisas que ela fez, que foram coisas muito ruins, as atrocidades que alguns parentes podem ter feito com ela, entendeu? Então ela não vai conseguir lembrar. Então por isso eles dão um prazo de 300 anos para ela lembrar. Aí eles vão lá, aplicam um tratamento no cérebro dela, espiritual, e fazem com que ela se lembre. Então, essa pessoa mediana, ela tem acesso a algumas poucas vidas, ela tem acesso a mais ou menos quem ela é, algumas coisas. Com o tempo, ela vai lembrando, por exemplo, se ela trabalhava num hospital espiritual, ela vai se recordando, entendeu? Mas, de fato, a gente tem medo que 2 vidas, a vida espiritual e a vida física, e quando ocorre essa junção, é um pouco difícil, mas acaba que no final, obviamente, dá certo, né? Agora, vamos imaginar um espírito muito evoluído. Não vamos falar de Chico Xavier, mas não precisa ser um Chico Xavier da vida, né? Que aí, claro que o Chico Xavier tinha total noção e compreensão de quem era ele. Inclusive, espiritualmente falando, ele tinha muito poder. Então é claro que ele conseguia se lembrar das suas encarnações, ele conseguia ver as suas encarnações, ele conseguia vivenciar as suas encarnações. Isso não é difícil. Se a pessoa tiver mediunidade e os mentores quiserem, eu faço isso também. Né? Eu conheço mais de 20 reencarnações minhas de antes de. Tem umas que eu vi de 2.500 anos atrás, entendeu? Então, óbvio que quando ele chega no plano espiritual, ele já rapidamente se recorda de quem é ele.
Claro, né? Na verdade, ele teria capacidade para fazer o próprio desligamento. Isso fala até no André Luiz, que tem espíritos têm tanto conhecimento que ele consegue até se morrer. Não é se suicidar, pelo amor de Deus. Suicidar é outra coisa terrível, a pior de todas as coisas, esquece isso. Mas quando ele vai morrer, ele consegue até se desligar, tá? Pelo conhecimento do espírito. Então, claro que um espírito como esse, ele tá tranquilo, ele chega lá, ele sabe quem é ele lembra de todas as coisas. Apesar de que, no nosso planeta, nós temos corpos tão materiais que há uma dificuldade muito grande em, em manter essa relação com o mundo espiritual. Tanto que tem uma parte lá no livro da Luiz, não, do Violetas da Janela, que ela conta que o Chico Xavier foi e fez uma palestra lá no mundo espiritual. E eu, quando tive a oportunidade de conversar com o Chico Xavier, eu perguntei para ele, para o espírito, se ele se lembrava disso. Ele disse que quando ele estava encarnado, ele não se lembrava. Então, mesmo o Chico Xavier, com o tamanho da mediunidade dele, que é uma coisa absurda, o segundo maior médium da humanidade, depois de Jesus, estou falando de mediunidade, né? Moralidade também, na verdade, o segundo depois de Jesus, mas de mediunidade muito grande. Ele não conseguia se lembrar, ele falou que ele se lembrava de alguns flashes. É muito difícil mesmo a gente se lembrar do que a gente faz durante a noite, porque existe uma barreira material muito grande. Em planetas que o corpo é muito mais leve, é muito mais fácil das pessoas se lembrarem e desdobrarem até meio do que conscientemente, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Conta aí abaixo se você já sonhou, com o que você acha que você fez durante a noite. Que, por exemplo, tem gente que sonha que está trabalhando no umbral, que está resgatando pessoas. Até tivemos um relato esses dias aí de uma pessoa. Tem gente que sonha. Já falei para vocês que muitos de vocês, muitos mesmo trabalham no hospital que eu também trabalho, tá? Que fica em cima da minha casa, que é para onde vão os obsessores que são atendidos dos nossos tratamentos, os outros espíritos que precisam de ajuda, aonde é coordenada cirurgias espirituais e tudo mais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.